Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Comigo está tudo beleza, tá? Então hoje nós vamos dar uma continuidade na aula de história, certo? Vocês vão organizar o material de vocês e vão tirar o livro, ó, de história, tá? E vocês vão para a página 37, certo? Economia e Sociedade na Primeira República, tá? E como aconteceu isso? Porque foi o quê? Porque o café foi o principal produto econômico brasileiro até na década de 1930, tá? Por quê? Porque eram os fazendeiros, né? Que buscou os escravos para trabalhar os negros. E aí começou a maior riqueza da economia do Brasil, que foi através de quem? Do café, tá? Que concentrava-se primeiro na cidade de quem? Ó, São Paulo, né? Foi aqui no Brasil e foi na cidade de São Paulo, certo? Sobretudo no oeste do estado, onde havia terras e clima favorável ao cultivo do café, certo? O final do século XIX, ao início do século XX, a construção de ferrovias possibilitou o transporte do café, que foi aí quando realmente começou as construções. E qual foi uma das primeiras construções? Foram as ferrovias, certo? Que foram levadas de... Quando começou, os primeiros investimentos foi as ferrovias. Depois, isso começou também fazendo a ferrovia para transportar o café para o porto, certo? Para que os navios fizessem transporte do café para os outros países, certo? Que quando começou isso, e foi na década já de 20, foi quando começou os consumidores da Europa e dos Estados Unidos, ó, da Europa e dos Estados Unidos a comercializar o café, tá? Esse conjunto de fatores possibilitou que o estado de São Paulo passasse por um período de grande desenvolvimento econômico. Foi quando São Paulo, a cidade de São Paulo, começou a crescer, e foi quando começou essa exportação, tá? Do café para outros países. Que foi aí onde começou o dinheiro, com as vendas de café, no investimento em diferentes setores da sociedade, tá? Assim, foram construídos portos, né? As ferrovias que foram em primeiro lugar, o comércio começou a crescer, começou a crescer as estradas, a construção de escolas, bancos e fábricas, certo? Aí aqui embaixo, ó, mostra Sorocaba, a estação na cidade de Sorocaba, lá em São Paulo, tá? Aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Na página 38, vem a sociedade em transformação. E foi aí onde começou, nas primeiras décadas de 20, o crescimento de cidades e desenvolvimento de indústria. Foi quando começou todo o movimento do Brasil. Por quê? Porque as cidades começaram a crescer através dos acontecimentos, né? O crescimento do café, aí veio a plantação da cana-de-açúcar, que hoje ainda existem várias usinas no nosso Brasil, certo? Que foi quando começou a acelerar, sobretudo, a região do Sudeste, certo? Em grande parte, as pessoas que viviam no campo mudaram-se para a cidade, certo? Porque elas começaram a crescer, então elas foram buscar. E quando elas foram buscar, elas foram para uma cidade grande, para crescer, certo? Aí começou a transformação das cidades urbanas, né? Que começou as construções de prédios, de ruas, escolas, foi quando começou a surgir as farmácias, as indústrias, comércio. Então tudo isso aconteceu através disso. Nessa época, ocorreram também grandes avanços no meio de comunicações, que foi quando surgiu o rádio, a televisão, certo? Aí começou a crescer a população, por quê? Porque começou todo o movimento através disso, certo? Depois apareceu o cotidiano dos operários,
certo? Que foram o quê? As indústrias, né? Os serviços nas capitais atiraram novos habitantes para as cidades. Por quê? Porque quando começou a surgir as indústrias, as pessoas começaram a se empregar, ter um emprego, certo? Essas pessoas vinham do campo ou de outros países em busca de um trabalho e para melhorar as condições de vida de cada um, né? Hoje a gente vê a nossa cidade, no Rio Grande do Norte, ela é uma cidade bem desenvolvida, onde tem o comércio, indústrias, as fábricas, né? Aqui no nosso estado de tudo tem um pouco, então fez com que a cidade crescesse. As pessoas vinham dos interiores, né? Em busca de nova vida, então encontrava tudo isso, certo? Aí aqui em grande parte também, eles tornavam-se os empregados das fábricas. Contudo, as condições de trabalho eram ruins. Por quê? Porque como estava crescendo o comércio naquela época, então não tinha muito praticidade de fazer e de ganhar. As pessoas eram submissas, só faziam quando as outras pessoas mandavam, certo? As jornadas eram longas, né? As jornadas de trabalho. Hoje em dia, a jornada de trabalho é 4, 8 horas. Antigamente não tinha. Você cumpria o horário determinado que aquela indústria, que aquela fábrica queria que você ficasse trabalhando. Era 10 horas, 12 horas. E depois que teve a mudança toda da economia do Brasil, então tudo virou lei. Então você não podia passar daquele horário, certo? Os salários eram muito baixos dos operários. Por quê? Porque eles não tinham noção quanto era o salário. Hoje em dia tudo está equilibrado. O salário é um valor X. Se você trabalhar mais tempo, o valor é X. Então, essa mudança foi muito bom, certo? E também, mulheres tinham um valor e homens tinham outro valor, que hoje não existe mais. Às vezes, até mulheres hoje ganham mais do que o homem, não é isso? Então, e muitas crianças pobres começavam a trabalhar desde pequeno. Por quê? Porque as condições de vida eram muito difíceis naquele tempo, certo? E o que o pai ganhava, que geralmente era mais ou o pai ou a mãe que trabalhava, eles não ganhavam o suficiente para ter dentro do lar uma condições que desse tudo para o filho. Então também as crianças trabalhavam, que hoje é proibido. Criança não pode trabalhar. O direito que a criança tem de estudar, de ir para a escola, ter uma boa alimentação, ter um órgão de saúde para, se precisar, ele ser resolvido, ir lá para passar pela assistência médica. E antigamente nada disso tinha, tá? Na página 39, vocês vão ler Saiba Mais, a Semana de Arte Moderna. É um textozinho, onde vocês embaixo vão fazer uma atividade, certo? A obra retrata de um lugar na cidade ou no campo. E aí vocês vão justificar a resposta de vocês. Na página 40, vocês vão fazer uma atividade. Lembrar que a atividade, ela pode ser resposta pessoal e pode ser resposta que vocês vão buscar nos textos anteriores que a gente trabalhou, certo? É bacana que vocês, além de ler os textos anteriores, tenham muito cuidado na hora de responder, tá? Porque tem a musiquinha, tem atividade que tem música. Tem atividade que é o conhecimento seu. Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora de fazer a atividade. Boa tarefa!